Bem-vindos a mais um episódio do Medicina em Debate, seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast, mais um episódio para a nossa série para reconstruir o SUS. A gente deu início na semana passada a um episódio que ficou muito legal. Pena que a captação de áudio teve seus problemas, a gente não conseguiu adequar a questão do vídeo para jogar no YouTube também, que é a nossa ideia, né? Mas a gente teve um papo bem bacana com Adriano Massuda, com o médico sanitarista Adriano Massuda, que está disponível nas nossas plataformas. Se você ainda não segue, não acompanha o podcast, esse é o momento de ir lá. Se ainda não escutou esse episódio, é o momento de ir lá. Mais uma vez também anunciar e agradecer, né, o apoio que a gente tem tido do Sistema Brasil de Fato de Comunicação, que faz a edição dos nossos episódios e tem sido parceira nesse tempo de construção do nosso podcast. Hoje o tema, vocês já estão vendo o nosso convidado aí na tela, vou chamar em seguida para que ele possa se apresentar, fazer uma saudação. Ele inclusive já teve a oportunidade de participar conosco aqui em outro momento. Hoje a gente vai discutir, dentro dessa perspectiva de reconstrução, da necessária reconstrução do SUS, a gente vai discutir tecnologias e estratégias de saúde digital. Vou colocar dessa maneira, né? Vocês que acompanham, quem acompanha um pouco mais o podcast, sabe que esse é um tema que é muito caro. A gente, particularmente, também gosto muito de tratar, de acompanhar, de estudar esse tema. E a gente vai conversar hoje com Giliati Coelho Neto. Ele vai poder fazer a saudação agora, que sabe muito e acompanha e é um estudioso dessa questão. Então, sem maiores introduções, Giliati, queria te agradecer por essa oportunidade, tá? De mais uma vez a gente tá aqui conversando. Fique à vontade, né, antes de a gente entrar no nosso papo, para se apresentar, para fazer a saudação, falar do seu trabalho. Muito obrigado, viu, Gili? Ok, obrigado, Ari, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no podcast de vocês mais uma vez. Saudar todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Giliati Coelho, né? Eu sou médico sanitarista, tenho trabalhado na gestão pública aí nos últimos 10 anos. Tive à frente do DataSUS, do Departamento de Informática do SUS, à frente também da área de Tecnologia da Informação da ANS. Estive também como secretário executivo de regulação do Estado de Pernambuco durante a pandemia de Covid. E sou mestre em saúde coletiva, estou no meio do doutorado na Universidade Federal de São Paulo. E também sou especialista em medicina de família, atuo também, gosto muito dessa parte clínica. Bom, basicamente é isso. Bom demais, Gili. Então, já indo direto ao ponto, a primeira pergunta que eu já fiz para o Massuda e a gente deve fazer para todas as convidadas que vão passar por aqui nessa série para reconstruir o SUS, a minha pergunta direta para ti é a seguinte: na tua avaliação, Giliati, qual é o panorama do SUS hoje, né? Qual é a atual situação do nosso sistema de saúde, né? Que é a partir desse ponto que a gente vai apontando essa reconstrução. Como é que tu definiria esse panorama nesse momento? Olha, eu concordo muito com a avaliação que o Adriano fez no último episódio do podcast. O SUS, ele, assim, primeiro é um sistema admirável do ponto de vista da sua estrutura, da sua resiliência, da sua capilaridade, da sua capacidade de resposta, né, a eventos de saúde pública. Isso ficou bastante evidente na pandemia. Mas é um sistema que hoje, ele está, primeiramente, né, após a emenda constitucional 95, ele é um sistema, a PEC de gastos, né? Ele é um sistema que está desfinanciado, ou seja, ele já não está mais no estágio de subfinanciamento, que é um estágio que o SUS sempre teve desde a sua fundação. O SUS hoje ele está desfinanciado, o financiamento está reduzindo em relação a cada ano, né, as projeções aí que a gente tinha, seja com a emenda constitucional 2000, né, aquilo que a gente tinha no ano de 2000, né, aquela projeção que a gente tinha que o recurso aumentava com a inflação, com o PIB, e levando em consideração também as demandas crescentes do setor saúde, a gente hoje não tem mais esse cenário, né? O gasto hoje ele é
reajustado só pela inflação. E o sistema, ele está, na prática, os gestores eles estão reduzindo serviços, eles estão restringindo acesso, está faltando cada vez mais coisas, né, medicamentos, equipamentos, enfim. Então eu acho que isso é um problema. O outro problema é que eu acho que é um desafio para reconstruir esse financiamento que foi desmontado, né, durante o governo Temer. Uma outra questão fundamental que foi desmontada também, foi bastante prejudicada durante o governo Bolsonaro, é o Pacto Federativo. Então isso é um dos grandes patrimônios do SUS, né, essa pactuação entre gestores, e ela foi bastante diluída no atual governo, né? Enfim, o governo federal ele optou por uma posição de confronto com governadores, prefeitos, num nível muito baixo de articulação, muito alto de conflitos, enfim. Eu acho que esse é o segundo desafio. E o terceiro, para concluir essa introdução, eu acho que o SUS precisa apontar para o futuro também. Então, é um pouco do que a gente vai conversar aqui, né? Mas o SUS ele precisa ter um modelo mais claro, precisa ter uma política de investimento mais robusta em inovação em saúde. Isso envolve tecnologias digitais, isso envolve novos modelos de atenção, isso envolve um adensamento tecnológico nas unidades de saúde, que não necessariamente elas estão relacionadas à tecnologia da informação, né, mas tecnologia de cuidado, arranjos organizacionais inovadores. Mas o SUS ele precisa apontar para frente, porque a população está com um conjunto aí de desafios de saúde, doenças crônicas, população envelhecendo, população cada vez mais com acesso a mídias digitais, existe o problema da desinformação, das fake news. O SUS ele precisa dar resposta a esses problemas contemporâneos de forma inovadora. Muito bem, Gil. Então, já pegando essa deixa aí, dessa necessidade, desse terceiro ponto, né, de a gente pensar para o futuro, que é futuro junto com presente, né, que eu queria já entrar nesses tópicos, ou nesse tópico que envolve tecnologia e estratégia de saúde digital. Como eu comentei no início, né, particularmente é um tema que sempre me interessou desde que eu estou aí na prática também profissional, atuando na ponta, né, como médico de família e comunidade. E eu pude acompanhar, Giliati, me formei, você se formou acho que um pouco antes de mim, né? Me formei ali em 2010, e desde então vim morar no sertão, e a gente acompanhou, e eu acompanhei aqui também nesse intervalo de tempo, um avanço, especialmente ali no final da década dos anos 2000, e já entrando no início da década passada, um avanço significativo, por exemplo, que a gente teve com o Prontuário Eletrônico do Cidadão, né, o PEC, né, do ESUS, que muita gente chama, conhece como ESUS também, quem atua, né, nesse campo tem acompanhado, né, e que apesar de todas as limitações que a gente tem ainda em muitos locais com dificuldade de acesso à internet, a gente teve uma relativa rápida capilarização, né, que chegou a, sei lá, não consigo nem quantificar, mas certamente a uma quantidade grande, assim, milhares de municípios brasileiros onde temos a atenção básica, né? E aí, junto com isso, a gente acompanhou o Programa Nacional de Banda Larga, enfim. A primeira pergunta, então, para já passar para ti, Giliad, com relação a isso, depois eu vou abordar alguns tópicos em específico, né, para te escutar. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do que foi esse processo, né? Porque realmente eu digo que é um avanço difícil até da gente quantificar o quanto foi importante a gente ter, num tempo relativamente curto, né, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que eu gosto muito da composição. É lógico que tem o que melhorar, o que a gente avançar com relação a ele, mas foi um avanço significativo, né, Giliata, esse processo todo? Olha, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, né, que é o PEC SUS, primeiro, ele representa o maior prontuário eletrônico público do mundo. O ESUS hoje, ele dá suporte ao atendimento mensal de cerca de 30 milhões de pessoas. O ESUS está em mais de 3 mil municípios, então é um negócio de uma dimensão muito grande. Por que o ESUS ele foi possível?
Se não fosse o SUS, a gente teria um cenário de informatização na atenção básica bastante incipiente. Bastante incipiente mesmo, né? E o SUS ele possibilitou, né, que gestores, né, com um prontuário com a solução pública, um prontuário eletrônico público, eles informatizassem as suas unidades. O SUS foi possível porque o governo federal ele assumiu um papel de indutor do desenvolvimento na área de tecnologia da informação do SUS. É isso, esse papel, de uma certa forma, ele já vinha sendo desenvolvido desde a década de 70, final da década de 70, 80, de forma bastante incipiente. Ele se acelerou na década de 2000 com a criação de grandes... Na verdade, com a criação do DataSUS no início do SUS, você teve o desenvolvimento... A gente teve o desenvolvimento do CH, Sistema de Informações Hospitalares, do CIA, Sistema de Informações Ambulatoriais. E na década de 2000, se criou um grande número de sistemas, né? O maior deles, talvez, aí, o CISREG, né, que está aí presente em mais de quase 2.000 municípios. O Horus, que é um sistema muito grande também de gestão de assistência farmacêutica. CIPNI. Ou seja, o Ministério da Saúde, ele sempre teve um papel relevante. E nos últimos 20 anos, ele, com a aceleração da informatização na sociedade em geral, esse papel ele foi potencializado. O SUS ele é fruto disso. Ele é fruto de um investimento público que não é pequeno. Um prontuário como o SUS ele está na casa aí das dezenas de milhões de reais. Ele tem uma sustentação que não é barata, mas não fosse isso, não seria possível realizar esse tipo de transformação digital. Então, o governo federal, na prática, no Brasil, é o único ente público que tem poder de fogo, diríamos assim, ou seja, fundo público, né, para financiar uma solução desse porte. E a solução aí de grandes sistemas, como eu falei, CISREG, CIA, CH, SINAM. Os estados eles têm alguma capacidade financeira de fazer isso, mas não é fácil, porque os estados também têm uma rede aí, geralmente de alta complexidade, que é bastante cara. E os municípios vão ter muita dificuldade de criar essas soluções. Então eles criam soluções menores, às vezes contratam. Municípios maiores, mais ricos, eles acabam tendo seu próprio prontuário eletrônico, né? O Brasil tem aí centenas de experiências também de municípios com prontuários eletrônicos, mas a grande maioria dos municípios brasileiros não tem essa condição. E é aí que entra o papel, né, de indutor do Ministério da Saúde. Infelizmente, nos últimos anos, esse papel ele foi abandonado, né, dentro daquela concepção ultra neoliberal, né, de que o Estado ele precisaria sair do seu papel de indutor do desenvolvimento, né, e com isso o setor privado ele se sentiria à vontade de mobilizar recursos financeiros, investimentos, né, e gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. O que a gente viu não é isso. No Brasil, o investimento privado ele segue o investimento público, seja na área de infraestrutura, seja nas diversas áreas. Então, são esses tipos de parceria, quando elas acontecem, né, de forma pactuada, transparente, planejada, previsível, que faz com que a gente tenha um desenvolvimento aí das diversas áreas do país, né, e essa área aí de prontuário eletrônico, de informatização do SUS, ela ficou muito evidente com a criação do eSUS. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio do SUS, a gente, primeiramente, retomar esse desenvolvimento, porque o eSUS ele é um sistema que está paralisado nas suas principais funcionalidades, aí, pelo menos desde 2015. O eSUS, por exemplo, ele não é conectado com ferramentas de telesaúde, o eSUS não é conectado com o CISREG, o eSUS não é possível fazer uma notificação
de uma doença no eSUS, você tem que abrir o Sinan, não é possível ver o resultado de um exame no eSUS, você tem que fazer tudo manual, né, na hora. Então tudo isso faz com que o profissional perca muito tempo. Né? Você precisa fazer uma notificação, vai no Sinan. Ou então pega uma fichinha de papel. Você precisa encaminhar um paciente, vai no CIGEG. Você precisa abrir um laudo de um raio-x, você vai em um sistema de terceiros, né, quando é informatizado, senão vai ter que ser na mão mesmo. Então, cada resultado lá de hemoglobina, hemograma, você tem que digitar manual no eSUS. Então, assim, isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo. E não foi, por quê? Porque se paralisou. Né? O CIGEG é outro exemplo disso. O CIGEG ele virou um sistema obsoleto. Porque ele está praticamente há 7 anos sem nenhuma grande atualização. Então, hoje os municípios vão ter 2, 3 sistemas. Os profissionais de saúde convivem com 2, 3 sistemas de regulação no seu cotidiano. Tem o sistema municipal, tem o sistema estadual, tem o sistema federal, que é o CIGEG. Então, sem comunicação com nada. Então, nessa pandemia, para você fazer uma notificação de Covid, você não poderia fazer por dentro do prontuário eletrônico. Você tinha que abrir um sistema que foi criado específico para isso, que o eSUS notifica, para poder fazer. Então, primeiramente, precisa retomar esse investimento nesses grandes sistemas de informação. O Ministério da Saúde reassumir esse papel. E não só fazer isso, mas também olhar para as outras áreas do SUS e pensar que outras áreas podem também ter apoio para a informatização. Uma área clara, né, que está totalmente hoje atrasada, é a área da atenção especializada. Então hoje você não tem prontuários de uma forma geral, né, nos municípios. Claro, né, vai ter os grandes municípios, vai ter os estados que vão ter, mas grande parte dos municípios não tem policlínicas, maternidades, centros de especialidade, e você é preciso que o Estado pense uma forma de contribuir com esse tipo de informatização. E existe também, né, não só a questão da transformação, né, do atendimento, né, ali do papel, né, para um computador. Mas também a população hoje, né, isso aí ficou muito claro durante a pandemia, existe um conjunto de serviços hoje que eles já nascem digitais. E é preciso que o SUS ele não perca esse bonde da história. Né? Um serviço que já nasce digital, por exemplo, são os aplicativos de autotriagem, que foram bastante utilizados na Covid. O usuário ele entra, digita lá os sintomas, né, que está sentindo, que estão lá lhe acometendo, e o aplicativo já faz uma triagem e isso já é conectado com um serviço de orientação, de um acolhimento digital. Isso foi bastante utilizado durante a pandemia, deu muito certo. Então, ou seja, não é apenas informatizar o que já existe no papel. É também pensar como as tecnologias elas podem servir para dar saltos de qualidade no cuidado. Bom, eu acho que isso é um desafio muito, muito importante. Tudo bem, Chile. Você falando aí, eu vindo à mente, né, algumas situações, inclusive por exemplo, você citou a situação de municípios que contratam, salvo engano, inclusive antes mesmo de Bolsonaro, ainda com o Ricardo Barros e Temer, houve uma mudança aí, um apontamento, uma certa flexibilização para que se contratasse prontuários privados. E quem já teve contato com isso também sabe o caos que muitas vezes né? Desde prontuários que ganham a licitação, seja quais forem os critérios utilizados, mas não estão preparados, são prontuários que não estão preparados muitas vezes para o trabalho na atenção primária, o trabalho com elementos, por exemplo, da medicina de família e comunidade, com os quais a gente gosta de trabalhar, até com a perda de dados. Eu vi isso em alguns municípios e vivi isso, assim, algumas trocas de prontuários que teve, que simplesmente anos de consultas, de atendimentos foram perdidos. Mesmo que haja, que a gente sabe que tem orientação de ter em tese uma interoperabilidade para se recuperar esses dados, se perdeu. Eu fico pensando o quanto isso foi irresponsável, o quanto isso termina sendo
irresponsável da forma como acontece em muitos municípios. A gente vejo, por exemplo, também a experiência no Rio de Janeiro, como a gente vê na atenção primária ali, na atenção básica, uma certa, e você trabalhou lá, né, uma certa segmentação ali, divisão por OSs. Eu não sei se ainda está assim, mas eu lembro de uma época recente que dentro do mesmo município a gente tinha prontuários diferentes sendo utilizados também com vários prontuários, né? Quatro prontuários diferentes. Pois é, então imagine a confusão disso, e aí troca um OS e aí muda novamente. Enfim, isso por si já mostra a importância que a gente tem, que se tem de ter um sistema nacional. E aí, claro, como você aponta muito bem nessa necessidade de voltar a avançar com relação a isso, não são coisas que acontecem de uma hora para outra, mas que passam, como você cita muito bem, né, exemplos da importância que a gente tivesse uma notificação que tivesse integrada ao prontuário e outras coisas mais. Um outro ponto, Giliades, para a gente passar, depois superar esse tópico da necessidade de transformação digital que a gente tem pela frente, foi a importância que também ganhou aí de uma época para cá, junto desse processo do PEC, da telesaúde, né, que envolve processos de teleregulação, teleeducação, telediagnóstico, que avançou por muito tempo. Hoje a gente ainda vê serviços que funcionam. A gente viu, por exemplo, dentro do programa Mais Médicos, o quanto ele foi importante, nesse caso me referindo especificamente à teleeducação, mas isso parou, né? A gente meio que passou por essa... Está passando ainda, mas teve um momento muito crítico de pandemia, onde a gente poderia ter muito mais elementos para estar avançando, e ficamos dependendo muitas vezes de lives, né? Lives em redes sociais, em YouTube, e que se a gente tivesse uma estrutura, né, que tivesse dado segmento ali de teleeducação, a gente poderia ter mecanismos de formação muito mais potentes hoje, né, Giliades? Olha, em relação à questão da integração dos dados, isso é um problema generalizado. As contratações de prontuários eletrônicos, o processo de contratação, né, os editais, os termos de referência, geralmente são muito deficientes nessas exigências de interoperação, né, de dados. Então, diz que vários editais dizem, por exemplo, que caso o contrato seja rompido, a empresa precisa deixar os dados disponíveis no município. A empresa deixa um monte de arquivo em formato PDF que não serve para nada, né, para você utilizar no dia a dia, né, quando você já está com outro prontuário. Então, não existe regras claras, transparentes em relação a esses processos de contratação. A verdade é essa. Então, muitas vezes, né, essa área é uma área que ainda precisa avançar muito na política de transparência, essa área de tecnologia da informação. É uma área que é um ritmo de inovação, de novas soluções, muito rápido, né, e é preciso que o Estado ele tenha a agilidade de acompanhar essa inovação e implantar as políticas regulatórias necessárias para garantir tanto a transparência, né, do processo de contratação como um todo, como também a eficiência, porque é isso que acontece, você vai perdendo eficiência, você fica lá com 3, 4 prontuários no intervalo de 10 anos, significa que você vai ter se esses prontuários não se comunicam, né, de forma bastante eficiente entre si, né, saiu uma empresa, entra outra, já tem que mandar o arquivo no formato tal, a outra já tem que receber nesse mesmo formato, e o prontuário ele só é aprovado para utilização, só deveria ser aprovado quando a equipe entra lá e vê todos os seus arquivos lá. Né? Fora isso, não deveria isso deveria ser uma cláusula em todo edital, né, de contratação de prontuários eletrônicos. É preciso considerar, Ari, também que, como eu falei, é um setor que se desenvolve num ritmo muito rápido. Então você tem as soluções públicas, né, elas são importantes, né, para garantir o desenvolvimento do país, mas você vai conviver com centenas de soluções privadas, de mercado. Né?
Junta um médico com um desenvolvedor de TI, cria um prontuário, esse prontuário dá certo em determinada região, em determinado serviço. Isso é super legítimo, né? O importante é que você tenha uma política de Estado, né, uma política de regulação pública, que ela estabeleça certas regras de troca de dados, né, de segurança de dados, de certos padrões, para que você não tenha, seja essa perda de dados, como esse exemplo aí dos diversos prontuários que tem determinado lapso temporal, mas que também garanta a troca entre os diversos tipos de sistemas e as diversas unidades de saúde. Então, se eu sou um médico de família que estou acompanhando um paciente na unidade, eu sei que ele é alérgico à dipirona, por exemplo, e eu coloco isso no prontuário dele, quando ele chega numa urgência desacordado, num acidente de carro, por exemplo, já está lá todos os dados dele, né? Ninguém vai enfiar uma dipirona na veia do cidadão, né? Porque já vai ver que ele tem uma alergia a isso. Isso vale para as medicações que ele toma, para diabetes, para hipertensão, para as cirurgias que ele já fez, para o histórico de doenças. Então, essa parte da integração ela é fundamental, né? E isso hoje, o Brasil ele não tem uma legislação, porque isso tem um certo custo para o mercado também, né? Adaptar o seu sistema, que já funciona sob determinados padrões, para se comunicar com os outros. Então é preciso que tenha um espaço de pactuação, de debate de pactuação entre o Estado, o governo, né, e a sociedade, para se pactuar e se definir, né, os grandes padrões, e que ao mesmo tempo você tenha uma legislação que ela constranja, induza o mercado e os governos também, porque os governos são extremamente fragmentados, né? O próprio Ministério da Saúde lá tem diversos padrões lá dentro, mas que induza todos a fazer essa adesão, né, a esses padrões de troca de dados. Qual foi o outro? Da questão da telesaúde como um todo, teleeducação. Telesaúde. Então, a telesaúde, olha, o problema histórico da telesaúde é que a telesaúde, ela no decorrer das últimas 3 décadas, a telesaúde, ela, de uma forma geral, ela foi desenvolvida paralelamente aos processos de trabalho do SUS. Então, a adesão dos processos de educação da telesaúde aos processos de trabalho do SUS era uma adesão muito baixa. O que eu quero dizer? O que é uma adesão alta, por exemplo? Uma adesão alta é você estar no meio do seu atendimento com um prontuário eletrônico e você está com um problema. Tá? Você está com um paciente lá com um diagnóstico difícil e você precisa de ajuda de um cardiologista na telesaúde. Então, você, dentro do seu prontuário, você já tem que chamar por um cardiologista, você já tem que dizer, olha, eu preciso de ajuda em relação a esse paciente. E aí, o núcleo de telesaúde ele vai entrar em contato com você, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai entrar dentro do seu próprio prontuário, né, com a devida autorização, e vai ver o caso do paciente, vai fazer um comentário lá, né? Então, isso é um processo que a gente pode dizer de uma alta adesão ao processo de trabalho que já existe na unidade. Mas, quando acontece um processo de baixa adesão, o que é esse processo? É o seguinte, você está lá atendendo, aí você não tem nada. Você está lá atendendo 15, 20, 25 pessoas no turno, enfim, aquela confusão. Aí você para, sei lá, em um dia da semana, você tem que parar, ligar para o telesaúde, deixar a sua dúvida em um portal. Quem vai lhe atender não vai ver o prontuário do paciente. É um médico, às vezes, que não tem uma experiência da atenção básica. Vai fazer uma abordagem, às vezes, altamente especializada, que não conhece aquela realidade. Então, foi isso que aconteceu nessas últimas décadas. E aí, o que acontece? Isso, se você pega a adesão às políticas de telesaúde, de uma forma geral, ela é muito baixa. Porque os médicos não aderem. Os médicos não aderem, porque você não tem tempo para ficar ali, né, fazendo uma... você tem lá um caso, sei lá, um recém-formado precisa tratar uma sarna, né? E aí o cara pede uma dúvida e aí entra um dermatologista que vai discutir com você escabiose norueguesa,
está entendendo um caso raro que não tem nada a ver com o seu cotidiano ali. Né? Então, isso... E aí a pandemia, ela trouxe uma oportunidade, né, para esses processos eles ganharem um outro tipo de abordagem. Na pandemia, você teve um processo muito mais... Nessa teleconsulta, nessa teleconsultoria entre os profissionais, você teve um apoio muito maior. E, além disso, a telesaúde ela também entrou no atendimento direto ao usuário. Isso aconteceu em larga escala, mas esse fenômeno, por mais que ele tenha tido um reconhecimento muito grande da sociedade, hoje é isso que eu venho estudando no meu doutorado, por exemplo, ele está refluindo. Ele está refluindo a passos largos. Então, o SUS, de uma forma geral, parece que não soube aproveitar essa oportunidade de inovação, né, que foi criada na crise da Covid, e as equipes que faziam atendimento por WhatsApp, por exemplo, elas estão deixando de fazer. Municípios que faziam atendimento, tinham serviços de telesaúde, eles estão fechando esses atendimentos. Isso é um problema complexo, porque quando você cria esses sistemas, você precisa de um financiamento para isso, e o Ministério da Saúde ele não entrou com nenhum tipo de financiamento sustentável. E as equipes, elas muitas vezes aumentam a sua carga de trabalho. Então, se você também precisa aumentar o número de equipes, o número de profissionais. Então, durante a Covid, houve uma redução dos atendimentos nas unidades básicas de uma forma geral. Por quê? Porque a pessoa que estava com pressão alta, que já era acompanhada lá, o diabético, ele tinha medo de ir na unidade. Né? A pessoa que estava, ele só ia nas últimas. E isso, de uma certa forma, conferiu uma capacidade instalada ociosa ao sistema, inédita, que possibilitou esses profissionais serem mobilizados para o atendimento no telesaúde. Mas agora já voltou a carga toda das unidades básicas de saúde. Então, eu acho que o desafio, são dois desafios então. O desafio, na minha opinião, a telesaúde, ela está o mais aderida possível aos processos de trabalho dos profissionais. Ou seja, você lá no prontuário eletrônico, já acionar, já tirar dúvida, o núcleo de telesaúde, ele não ficar esperando o profissional entrar em contato, ele já ter acesso aos principais problemas, seja no sistema de regulação, pegar as filas da regulação, por exemplo, né, já ver os principais problemas, já entrar em contato com o profissional para ajudar, com as equipes. Eu acho que isso é um desafio. E o outro desafio é você criar uma política sustentável para esse atendimento direto à população, né, que foi introduzido durante a pandemia, mas que hoje ele corre um forte risco de ser descontinuado, né, por esses motivos que eu, muito bom, Gil. Que eu coloquei. Deixa eu te fazer uma pergunta que não é tão simples. Eu já partindo para outro tópico, né, que envolve essa questão da produção de dados, da importância da privacidade também, né, com que a gente deve ter, o cuidado que a gente deve ter com isso. Inclusive, no último episódio que a gente gravou aqui, a gente discutiu isso, né, assim, a quantidade absurda de vazamentos de dados que a gente estava vendo, dados sensíveis por parte do governo federal, e que muita gente sente na pele com a quantidade de golpes por telefone que aumentaram de forma absurda. Mas enfim, puxando aqui para a parte da saúde, Gil, eu fico tentando às vezes refletir, e te faço essa questão agora, né, do necessário equilíbrio que a gente tem que ter, né, entre a produção gigante de dados que o nosso sistema de saúde gera diariamente, gera por hora, né? Uma certa vez a gente teve essa oportunidade de conversar aqui em Petrolina pessoalmente sobre questões que envolviam isso, né? Então, assim, a gente tem uma produção de dados absurda que, por si, se organizados e analisados, né, podem nos ajudar a melhorar
cada vez mais o nosso sistema de saúde, ao passo que a gente precisa garantir, né, privacidade desses dados. Né? E quanto mais dados circulam, a gente sabe que aumenta o risco de vazamento. E veja, se é problema a gente ver vazamento de telefone, de CPF, imagine no momento em que a gente passa a ter um maior risco de ter problemas de saúde, doenças e outras questões mais sensíveis, né, ou tão sensíveis quanto, acessíveis a vazamento. Como é que a gente faz o equilíbrio com relação a isso, Giliati, ao mesmo tempo em que a gente avança, né, na utilização desses dados? O que é que tu pensa sobre isso? Olha, primeiramente, esse é um debate que tem ocorrido já há algum tempo em diversas partes do mundo. Né, o debate seja privacidade versus utilidade dos dados. E o que eu posso dizer é que, de uma forma geral, onde esse debate ele está amadurecido, você pega, por exemplo, na União Europeia, já existe um entendimento consensual na sociedade de que essas questões elas não são antagônicas. Na verdade, para você potencializar a inovação, você precisa garantir uma boa política de privacidade. Para você potencializar a utilização dos dados, você precisa garantir que esse dado ele que seja um dado seguro, que seja um dado protegido, né, que seja um dado que não seja utilizado de forma indevida. Para, inclusive, as pessoas elas não entrarem no movimento de restrição de cessão desses dados. Essa questão, Ari, hoje assim, é um dos pontos fundamentais aí, né, do debate hoje sobre utilização de dados. É preciso, eu queria só falar um pouco do que um uso indevido de dados pessoais ele pode gerar. Só vou falar uma rápida pincelada sobre isso. Empresas de seguro de vida, primeiramente, o dado de saúde hoje, ele é um dado que ele não é captado apenas nos serviços de saúde. Então, o dado considerado de saúde hoje é um dado, por exemplo, do que você compra no supermercado, né? O que você está consumindo, né? A quantidade, por exemplo, de produtos que podem, por exemplo, gerar algum tipo de doença, né? Hipertensão, produtos com muito sal, produtos ultraprocessados, açúcar, enfim. Então você consegue pegar isso pela conta do supermercado. Você consegue pegar isso pelas medidas de uma pessoa, seja numa academia de ginástica, por exemplo, seja em algum outro lugar, algum teste que ela fez. Você consegue pegar pela medida da roupa que a pessoa veste. E aí você consegue aferir o peso dela, né? Uma faixa de peso. Então, ou seja, você vai pegar em lojas de vestuário. E você pega, e claro, né, os dados de saúde. E hoje, as empresas de dados, elas estão atrás desses dados. Elas já conseguiram, em várias partes do mundo, boa parte desses dados das pessoas, né, nos seus locais, né, nos seus países. Elas estão processando esses dados e desenvolvendo algoritmos, e elas estão fazendo projeções sobre doença, morte, expectativa de vida, enfim. E vendendo esses algoritmos para empresas que têm interesse nisso. Por exemplo, empresas de seguro de vida. Então, hoje, em alguns países do mundo, você pode entrar a qualquer hora no site de uma empresa de seguro de vida e contratar um seguro. Mas você vai contratar com preço X, com preço cheio. Se você quiser um desconto, por exemplo, você tem que autorizar a seção, o uso de dados pela empresa, o que ela já tem disponível sobre você. Ela vai comprar de uma empresa os dados. E se você quiser ganhar um desconto maior ainda, você vai preencher questionários, você vai fazer upload de documentos, de exames, você vai colocar toda a sua vida ali para a empresa e ela vai te dar um desconto maior, claro, se todos esses dados de saúde estiverem ok, né? Se você não tiver nenhuma doença, se você não tiver
se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver aí uma atividade física regular, enfim. Então você vai ser bem-vindo, né, numa empresa de seguro, por exemplo. Isso vale para bancos, né, que vão conceder empréstimos de longo prazo. Isso vale para planos de saúde, potencialmente. Então, o uso indevido de dados hoje, pessoais, ele pode ter dados, ter impacto, ter um impacto brutal nas nossas vidas. E isso cada vez mais com o passar do tempo, né? Porque os algoritmos eles têm ficado mais amadurecidos, né? Os mecanismos de inteligência artificial, enfim. Então, é preciso cuidar disso. Ao mesmo tempo, assim, isso no Brasil hoje, né, é uma situação bastante incipiente, né? O governo federal, por exemplo, recentemente eu fui convidado para uma audiência no Ministério Público Federal para falar um pouco do assunto, e eu trouxe o histórico de vazamento de dados, grandes vazamentos de dados do governo federal que se iniciaram de 3 anos para cá. É uma coisa absurda. Então, foram vários. Aquele grande apagão de dados que a gente teve em 2021, aquilo ali foi a gota d'água da história. Mas você já vinha, em 1 ano atrás, vazaram dados de 200 milhões de brasileiros. O Estadão denunciou isso, por exemplo. 6 meses antes, teve um vazamento de 2,4 milhões de dados de 2,4 milhões de pessoas. Após o apagão de dados de 2021, teve um novo apagão esse ano. Um novo roubo de dados, um acesso indevido, em maio desse ano. Então, o governo federal ele não vê o direito à privacidade como um direito legítimo hoje da população, apesar da LGPD. Essa é a verdade. E a gente tem que ter cuidado, né, para qualquer tipo de governo também ele não entrar nessa. Seja até inclusive um governo de esquerda. É preciso que a gente assumir isso, que o direito à privacidade dos dados é um direito do cidadão. Então, isso é uma primeira questão. E é preciso tomar um conjunto de medidas, né, com diálogo com empresas, com setores da sociedade que já têm isso como prioridade, como um valor, né? No setor público, você tem o TSE, você tem a Receita Federal. Algum dado da Receita Federal é vazado? Por que o dado de saúde tem que ser vazado e o dado da Receita não é? Por que o dado do TSE não é vazado e o dado da saúde é? De 3 em 3 meses tem um grande vazamento de dados. Por que o dado do Itaú, do Banco do Brasil não é vazado e o dado da saúde é? Então é preciso que a saúde ela aprenda com esses setores, ela incorpore essas tecnologias de proteção dos dados, e isso só vai acontecer se houver decisão política e se houver um financiamento adequado para isso, né? Então, isso é uma questão. A outra questão é que esses dados que existem hoje no SUS, no setor saúde de uma forma geral, mas vamos recortar aqui pelo SUS, é uma base riquíssima, como você falou. A produção de dados ela é gigantesca. O Brasil, isso aí foi o estudo do meu mestrado, o Brasil de 2013 a 2018, existiram 54 sistemas nacionais de informação em saúde. Ou seja, sistemas de abrangência nacional utilizados por todos os estados e municípios que captavam dados nos diversos setores aí do SUS. Além desses sistemas nacionais, você ainda vai ter os municípios com seus próprios sistemas, os estados com seus próprios sistemas, né, que eles próprios desenvolveram ou que eles contrataram no mercado. Então, o volume de dados é gigantesco. E o que a gente está fazendo com esses dados hoje? O Brasil está perdendo o bonde do processamento avançado dos dados. Ou seja, Big Data, inteligência artificial, Deep Learning, algoritmos, né, todos esses algoritmos relacionados a isso, você está perdendo. Hoje,
O eSUS, ele continua lá, né, o maior prontuário eletrônico do mundo, continua lá apresentando dado para o profissional e em formulazinha de Excel quase, né? Contando hipertenso, contando diabético, fazendo cruzamentos básicos. Não consegue dar dados confiáveis muitas vezes. Você pega uma lista de gestantes, não está atualizada, espera o profissional ir lá dar baixa numa gestante, aí fica uma gestante de 5 anos atrás em aberto. Lá atualizado, pô. Em aberto, uma coisa básica. Então, assim, se não consegue resolver questões básicas que você conseguiria resolver com uma boa fórmula de Excel, que dirá de algoritmos avançados de inteligência artificial, que dirá de cruzamentos de grande base de dados quase que instantaneamente, no que a gente vai chamar de Big Data, que dirá de algoritmos que aprendem por si só e aperfeiçoam suas análises, né, como os aplicativos, os algoritmos de Deep Learning. Então, assim, é uma situação que a gente está ficando para trás. Por quê? Porque os algoritmos, eles precisam de um tempo de aprendizado. Você não vai pegar um algoritmo pronto. O algoritmo, você precisa deixar ele em contato com as bases, e aí ele vai aprendendo. E você vai avaliando, né, o que dá certo, o que não vai corrigindo, enfim, falando de uma linguagem muito superficial, né? Mas muito resumida. Então, e a gente não está fazendo isso, né? A gente está perdendo esse bonde. Então, é preciso, né? Então, o que um processamento avançado de dados ele pode ajudar a gente? Vou dar o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, durante a pandemia de Covid, ela pegou dados do sistema de saúde, prontuários eletrônicos, ela pegou dados da imigração, e das companhias aéreas, ela pegou dados do consumo de cartão de crédito, dos cartões de crédito, e ela cruzou todos esses dados. E aí ela aplicou os algoritmos, né, que desenvolveram, e quando uma pessoa ela ia no restaurante uma pessoa que estava contaminada com Covid, ela já tinha pegado o dado lá do laboratório. E essa pessoa ela frequentou, você viu que a entidade a autoridade sanitária viu que ela frequentou determinado restaurante e ela estava contaminando, poderia potencialmente contaminar outras pessoas, a própria autoridade sanitária já enviava um alerta para as pessoas que compareceram àquele restaurante naquele período de tempo, para que elas comparecessem imediatamente para realizar uma testagem. Então, e aí isso é um exemplo muito simples, né? Mas você também pegou dados da imigração, cruzou com dados de onde aquela pessoa circulava, enfim. E existem diversas outras utilidades. Você pode utilizar isso para melhorar as filas do SUS, por exemplo, que às vezes são filas muito ruins. Você tem aí milhares de pessoas, por exemplo, para fazer um exame, e você não consegue diferenciar as pessoas que mais precisam. Você pode utilizar a inteligência artificial para diminuir o erro médico, ou seja, quando um profissional de saúde lá colocou um dado, prescreveu alguma coisa, um certo exame desatualizado, ou que não tem a ver com o que os outros profissionais de saúde estão decidindo para o melhor exame para aquela doença, você também pode fazer uma crítica, enfim. Estou falando de coisas, inclusive, básicas, assim, sabe? Mas que hoje você não tem nada disso. Então, é preciso avançar. E esse avanço, ele é um avanço que ele demora para fazer. Porque ele envolve, como eu falei, uma questão de você garantir a privacidade, você tem que fazer uma conexão entre as bases de dados, você tem que desenvolver os algoritmos, e você ainda tem que pensar todas as questões éticas envolvidas com isso. Né? Até onde o Estado pode ir, por exemplo. Né? O Estado ele pode ir, por exemplo, ele pode chegar, ver onde o cara almoçou, ver que o cara está numa situação de emergência de saúde pública, ver onde o cara almoçou, ver que ele almoçou numa mesa ao lado de uma pessoa com Covid e alertá-lo. A sociedade aceita isso. Mas a sociedade aceita que isso seja feito de forma cotidiana? Para, por exemplo, um paciente que está com tuberculose? Né?
Qual é o impacto disso? Então, assim, existem questões éticas que precisam ser debatidas, amadurecidas, né? Até você chegar em novos consensos. Então, o Brasil, infelizmente, né, com esse desgoverno aí dos últimos 3 ou 4 anos, essas questões elas paralisaram, né? Então, eu acho que um desafio para o próximo período, né, seja quem assumir aí o governo, torço muito para que seja um governo progressista, retomar esse investimento em processamento avançado de dados, né, que hoje é representado principalmente, né, pelo aprendizado de máquina, muito bom, né, muito bom. E aí, para a gente já caminhar, né, para finalizar, já que estamos chegando aqui no teto do nosso tempo combinado, meio que você já falou sobre isso tudo, já está inserida essa questão, mas eu queria que a gente reforçasse isso, né, pela importância que tem. Você no início trouxe, né, o Brasil, enquanto país, talvez seja um dos únicos que tem uma capacidade, né, vou colocar dessa maneira, uma capacidade de investimento para avançar com relação a isso, né? Você trouxe um cenário de estagnação, pelo menos de 2015 para cá, em muitas coisas que envolvem essas questões, e a gente perdendo esse bonde da história. O Ministério da Saúde, o governo federal, ele tem que ser protagonista dessas políticas, né, Giliad? Não dá para a gente esperar que isso venha necessariamente espontaneamente de fora, ou que isso parta também de uma forma solta, a partir do interesse dos setores privados, por mais que eles tenham as suas participações em determinados pontos. A gente precisa ter um Ministério da Saúde e um governo federal, logicamente, alinhado, né, e pensando, né, com um projeto de protagonismo com relação a essas políticas de inovação para o SUS. Senão não sai, né, Gílio? É isso, né? Isso aí, de uma certa forma, realmente foi bastante desacelerado, né? Algumas questões foram mantidas, né? O SUS, por exemplo, existe até hoje, graças a Deus aí, não desmontaram, mas a área de TI, ela tem uma velocidade muito grande de inovação, né? Então, se você se você não atualiza, não tem um ritmo de inovação, de atualização, né, dos sistemas, das soluções tecnológicas, se não acompanha esse ritmo do setor, você vai ficando para trás, né? Então isso é uma coisa. O que eu queria chamar a atenção, Ari, é que o Ministério da Saúde, ao mesmo tempo que ele tem que retomar esse papel histórico, ele precisa dialogar com a inovação do século XXI. Essa inovação do século XXI hoje, ela não é mais centralizada como em outras épocas, né? Você pega ali década de 80, por exemplo, década de 90. Era só o Ministério da Saúde que tinha, sei lá, um mainframe, uma super máquina, os técnicos para desenvolver os sistemas, o acesso à tecnologia para a criação de algo, né? As pessoas não tinham computador em casa, não tinham internet, não tinha. Hoje em dia, você junta uma equipe de atenção básica, por exemplo, sem nada, sem nenhum profissional de TI, e ela faz uma incorporação tecnológica. Por exemplo, o uso de WhatsApp durante a pandemia, né? O Brasil teve aí mais de 1.000 experiências relatadas oficialmente, né, pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2020. Então, sem nada. As equipes, elas incorporam tecnologias já existentes, como, por exemplo, o Google Docs, para fazer mini-sistemas de classificação de risco, de acolhimento nas unidades, de comunicação entre os diversos setores da unidade. Então, todo mundo usa, por exemplo, no Rio de Janeiro, as equipes estão fazendo isso. Você utiliza o Google Docs, uma planilha aberta o tempo todo, e cada setor da unidade, a recepção coloca um dado lá do que é o motivo da consulta daquela pessoa, aí o médico já vê, já responde, já manda para uma sala de curativo, por exemplo, o curativo ele já coloca na planilha, e tudo isso você vai atualizando sem precisar de nenhum sistema, sem precisar desenvolver nada. Então essa é a tônica atual, né? Isso, quando você vai para fora do SUS, por exemplo, né? Você pode, por exemplo, utilizar essas soluções de internet das coisas, aparelhos de pressão que se conectam com a internet,
glicosímetros, etc. Então, ou seja, é preciso que o SUS ele tenha uma política de inovação, de incentivo à inovação, que ela dialogue com essa micropolítica da inovação tecnológica, que é uma característica dos nossos tempos. Então, ou seja, o SUS ele tem que, primeiramente, reconhecer, saber mapear, né? Quem está fazendo coisa boa, as equipes que estão fazendo, os trabalhadores, os hospitais, as unidades básicas de saúde. Isso hoje, eu vou te dizer uma coisa, é praticamente invisível. O SUS ele não consegue ver quem está inovando. Fora experiências muito pontuais, né, como houve na pandemia, essa questão que eu citei aí da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas, de uma forma geral, ele não consegue, ele não vê, isso é invisível. Os trabalhadores estão fazendo por conta própria, né? Quando não, ainda combatidos pelas gestões, né? Porque de uma certa forma você imagina um trabalhador que atendia na unidade, aí ele pega um turno na unidade durante a semana para fazer atendimento remoto, via WhatsApp. Por mais, ele é um processo de inovação. O que eu estou vendo no meu doutorado é que o atendimento, você está pegando públicos que nunca frequentaram a unidade, por exemplo, pelo WhatsApp. Você está possibilitando que as mulheres cuidadoras, por exemplo, aquela mulher que cuida dos filhos, cuida do pai, cuida do vizinho, você está facilitando bastante a vida dela, porque ela se comunica rapidamente por WhatsApp. Mas, se um profissional de saúde ele vai, em vez de ele estar na unidade atendendo, ou então ele está na unidade, mas ele bloqueia a agenda dele só para ficar no WhatsApp lá conversando com essas pessoas. Você vai ter gestões que não reconhecem isso como uma inovação. Então, é preciso, eu citaria que além do papel do Ministério da Saúde, esse papel histórico do Ministério da Saúde de financiar a inovação, né, do Ministério da Saúde dizer, olha, eu vou criar um sistema e vou distribuir para o Brasil. Além disso, é preciso que você tenha uma política de incentivo, de reconhecimento e de incentivo a essas inovações que acontecem na esfera micropolítica do trabalho e do cuidado em saúde. Ou seja, reconhecer e financiar também bolsas de pesquisa. Né? Você está desenvolvendo uma coisa legal na sua unidade, por que não o poder público financiar uma pesquisa em relação a isso? Né? Por que não existir uma pactuação federativa para determinada carga horária que você tem na unidade, um turno por semana, você dedicar a fazer pesquisa sobre isso? Né? Estudar, ver outras experiências, desenvolver. Por que não ter um financiamento para que você possa captar, tal como pesquisadores de universidade captam, né? Você ter equipes na rede que fazem isso, e você poder contratar um desenvolvedor para criar uma solução, né, junto com a sua equipe, junto com o seu município. Então, é preciso pensar essa inovação do século XXI, que é uma inovação muito mais pulverizada, né? E é assim que o setor privado ele tem conseguido construir, inclusive, as grandes soluções. Né? Começa lá no cantinho, em um serviço, ele tem a capacidade de captar aquela startup ali, por exemplo, né? Financiar, e depois, né, ele acaba comprando, fagocitando, né, as experiências. Então, que o SUS tenha a capacidade de fagocitar, né, no bom sentido, né, essas experiências e transformar essas práticas inovadoras em políticas públicas. Muito bom, Giliad, bom demais. Você falando dessa questão da dificuldade, inclusive com gestões locais, eu já compartilhei aqui em outros momentos essa experiência. Lá na equipe da gente, no início ali da pandemia, no primeiro ano, a gente criou a Rádio Zap, que era um programinha de áudio que a gente editava com orientações sobre o funcionamento da unidade de saúde, sobre Covid de uma maneira em geral, e que a gente mandava por WhatsApp, né? Tudo improvisado ali pela própria equipe, né? E ainda bem aqui a gente não teve problema, mas a gente teve notícia de experiência em outros locais onde a gestão ficava com medo disso ser um problema. Né? Imagine, a gente rapidamente, a partir da edição, a gente chegava a 700 pessoas que a gente mandava ali por lista de transmissão no WhatsApp. Né? Mas eu concordo contigo que a gente tem muita experiência, muita coisa que foi feita por protagonismo meio que espontâneo aí das equipes tentando se adequar, e a gente precisa avançar muito nisso.
Giliato, meu amigo, para a gente finalizar, eu queria já te agradecer um bocado, mais uma vez, né, por estar aqui conosco. E aí te abro o espaço, né, para você fazer suas despedidas e, eventualmente, se faltou algum ponto que você acha importante a ser colocado sobre esse tópico, sobre esse tema. Sei que tem muita coisa para falar sobre isso, né, mas eu acho que a gente trouxe um bom apanhado, você trouxe uma boa síntese aí de alguns desses elementos. Fique à vontade nessa finalização, mas mais uma vez te agradeço, meu amigo. Olha, eu queria agradecer todo mundo aí que ficou escutando a gente. Queria mandar um abraço para você, para meus amigos aí de trabalho, que a gente tem desenvolvido essa produção coletiva, seja na Universidade Federal de São Paulo, seja em outros espaços. E é isso, tem muita coisa para discutir, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aí fazer um bom resumo aí dos nossos desafios. Enfim, era isso. Queria um abraço especial para todo mundo aí de Petrolina. Tudo bem, então agradecendo, né, ao nosso amigo Giliato por tópicos tão importantes. E a gente vai dar continuidade, tá, gente? A essa série, como eu tenho dito, vai ser nos próximos meses aí, vamos trazer vários pontos. Estamos já na construção do episódio de saúde mental, o que é que precisa ser reconstruído no SUS com relação a isso. São vários tópicos, na realidade. Vamos intercalando isso com temas clínicos que a gente está precisando gravar. Provavelmente a semana agora vamos gravar sobre o monkeypox. A gente decidiu aguardar um pouquinho para as coisas ficarem um pouco mais evidentes aqui no nosso país. Vou chamar Giliato para a gente discutir distúrbio hidroeletrolítico, Giliato, em algum momento. Mas é isso, gente. Mais uma vez, nos acompanhe. Se você ainda não nos acompanha no aplicativo de podcast, assine lá, é de graça para quem não está familiarizado. Para que receba as atualizações, os novos episódios, acompanhe pelo site também, o medicinedebate.com.br. E acho que a partir desse episódio, infelizmente tivemos problema no anterior, mas esse episódio eu vou colocar o vídeo, a gente vai colocar o vídeo no YouTube também, vamos ver se vai dar certo. A captação aqui parece que está sendo melhor do que foi no outro episódio. E é isso, gente, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!